Então, na área de angiografia, a gente utiliza ela para quê? Para mapear o fluxo de algum local que você queira. No caso, na neuroradiologia, nós vamos estar falando do mapeamento das estruturas encefálicas, obviamente. É muito utilizada para isquemias, estenoses, falhas de enchimento geral. Ou seja, a angiografia, no caso a anjo CT e anjo MRI, que é a anjo CT é a angiotomografia e a anjo MRI é a angiorressonância. Você tem algumas diferenças. Por exemplo, alguns métodos de aquisição da angiorressonância não utilizam contraste. Isso é muito bom. Na verdade, a angiorressonância, no geral, não utiliza ou não precisa de utilização de contraste diferente da angiotomografia. Então, a gente observa na imagem que eu vou mostrar agora, especialmente o que? O mapeamento do fluxo de uma região. Ou seja, quando eu tenho uma falha de enchimento, por exemplo, você percebe que desse lado aqui é bem mais intenso do que desse lado aqui. Então aqui tem algum problema. Que problema é esse? Depende. Aí você vai ter que estudar bem direitinho para saber. No caso, a geografia tem indicação quando eu quero mapear o fluxo de algum local. Beleza. Mas existem alguns tumores que crescem e se proliferam via leptomeninge que você pode estar utilizando a geografia para averiguá-los, como o meningioma, por exemplo. Mas não é tão utilizado não, pessoal. É só quando os exames de imagem eles não conseguem detectar bem. Ou então quando você quer complementar melhor o caso. Vale ressaltar que você não vai pedir uma geografia para qualquer motivo, né? Você tem que ter alguma hipótese diagnóstica. Ah, isso é uma isquemia que eu não consigo ver direito em alguma área, em alguma área do encéfalo, ou em algum exame de imagem. Ah, então eu vou solicitar a geografia. Tranquilo. Só para vocês saberem que ela existe e que ela pode ser muito bem aproveitada em alguns casos. A idade cerebral, pessoal, é muito é, é bom que vocês saibam, porque só de você já saber a idade cerebral daquele paciente, você já pode ter uma noção de um diagnóstico, assim, ó, aquele paciente tem mais atrofia que aquele outro ali. Então, provavelmente você tem uma idade diferente de um paciente para outro. A gente vai estar observando isso agora. Então, a gente deve lembrar primeiramente da fisiologia ventricular. O que é que a fisiologia ventricular diz para a gente? Quanto mais velho o encéfalo é, mais tecido nervoso ou massa neural ele vai perdendo e, em compensação, o sistema ventricular tem que alargar, aumentar e a quantidade de líquido circulante também. Isso é importante para a gente diferenciar uma dilatação fisiológica do sistema ventricular pela idade de uma hidrocefalia. Parece meio estúpido, mas vocês vão perceber que não é tão estúpido assim e que muitas pessoas caem nessa pegadinha. Eu vou estar mostrando para vocês. Vale ressaltar, pessoal, que desde que esse paciente também não tem uma predisposição a ter grau de atrofia, alguma síndrome nervosa, enfim, etc. Mas temos que observar com extremo cuidado. Esse caso foi de uma paciente que eu pude ver uns meses atrás, mas que é perfeito porque ela demonstra claramente o que eu quero que vocês observem de um grau mais básico, de uma forma de vista mais básica. Então, a esse grau de aproximação você pode não ver nada, né? Mas vamos aproximar a imagem mais? Então, primeiro, vamos começar pelas essas imagens aqui de cima, esses cortes aqui de cima. Você observa que os sulcos cerebrais, eles são muito mais proeminentes, são mais fundos, que a gente chama. Então, você consegue perceber que eu já tenho uma perca grande de massa neural aqui. Você consegue perceber? Não consegue? Ó, vamos lá. Tá vendo onde é que o mouse está indo? Os sulcos. Tá vendo? Isso se continua até aqui. Mas mais que isso, você percebe que o sistema ventricular está aumentado. Isso é fisiológico. Por quê? Porque eu tenho um grau de atrofia condizente com esse grau de aumento. Você percebe que o sistema ventricular vai aumentando conforme a idade vai passando, por causa da fisiologia ventricular, fisiologia nervosa, enfim. Vamos aproximar mais a imagem para que vocês observem melhor. O grau de atrofia, de perca de parênquima, de células nervosas. Tudo bem? Pronto. Como não confundir uma dilatação fisiológica com a hidrocefalia? Isso é muito importante. Vamos observar. Nós temos aqui três casos. O normal é esse aqui, obviamente, de um jovem, certo? Mas entre essas duas aqui, quem que é fisiológico e quem que é hidrocefalia? Vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Pensem.
Eu não sei se foi 10 segundos, mas se não foi, problema. É, então, assim, vamos dar uma olhadinha. Aqui você percebe que eu tenho os sulcos bem proeminentes. Concordam? Você vê sulco aqui. Você consegue ver os sulcos cerebrais. E você vê a dilatação fisiológica. Quer dizer, perdão, a dilatação ventricular, que provavelmente é fisiológica, porque você consegue ver os sulcos cerebrais. Eu sei que a imagem não está tão boa, pessoal, mas se esforcem um pouquinho. Vocês percebem que você tem o quê? O aparecimento dos sulcos cerebrais, bem fundos, bem proeminentes, do ponto de vista de que esse paciente provavelmente é um idoso, bem idoso mesmo. E já aqui embaixo você percebe que eu tenho o chama ventricular aumentado? Tenho. Mas eu não tenho o que? Sulcos e fissuras. Tá tudo espremido, pessoal. Eu não consigo ver os sulcos e fissuras aqui. Então isso provavelmente é o que? É um excesso de líquor que está fazendo esse ventrículo aumentar e está comprimindo as estruturas que deveriam estar normais. Ou seja, isso é uma patologia. Provavelmente isso aqui é uma hidrocefalia. Por quê? Eu não consigo visualizar sulcos e fissuras. Eu tenho um aumento do sistema ventricular como um todo, mas eu não consigo visualizar os sulcos e as fissuras, diferente de um sistema ventricular dilatado de maneira fisiológica, pelo tempo, perda de massa neural, enfim. As calcificações fisiológicas são muito importantes de você saber. Você tem que saber. Porque se você pegar um exame de imagem que tiver uma calcificação dessa, você pode achar que é uma lesão e não é. Primeiramente, temos que saber que são 5 principais. Plexo coroide, porém devemos ter cuidado, porque calcificações de cornos occipitais e do quarto ventrículo são considerados fisiológicos, especialmente dos cornos occipitais. Você consegue visualizar em muitos casos. Mas do terceiro ventrículo é patológico. Então, a foice cerebral, ela também é uma calcificação fisiológica. Porém, nós temos que ter uma atenção com a dura mater, porque em alguns casos a foice pode se calcificar e pegar um pouquinho da dura mater e você ficar meio confuso, mas é fisiológico também. A pineal, ela também é uma estrutura anatômica que se calcifica, bem como as abênulas. Os gânglios da base, eles também se calcificam, pessoal, mas só com pacientes acima de 50 anos, pacientes de idade bem avançada. Então, isso chama-se atenção para a idade do paciente. Então, qual uma patologia que poderia estar presente aqui num paciente, sei lá, de 40 anos que tem gânglios da base calcificados? Hiperparatiroidismo, por exemplo. É uma patologia que você pode estar observando aí. Bom, vamos ver. Calcificação da foice. Se você não tivesse visto o que eu mostrei no slide anterior, confesse, você tinha achado que isso aqui era uma patologia. Você tinha achado que isso aqui era uma lesão. Pô, Marcelo, olha isso aqui, bicho. É uma lesão, não. Isso aqui é uma calcificação fisiológica de foice cerebral. E ela é bem assim mesmo, pessoal. Às vezes tem alguns que vêm até aqui no meio, enfim. Tem uns que são bem supostamente feinhas, mas não, é normal mesmo. Calcificação do plexo coroide, cornos occipitais. Você observa calcificações da pineal aqui. A calcificação dos plexos coroides varia de 20 a 25 anos. A pineal 30, depende muito, sabe, pessoal? Mas é uma faixa mais ou menos de idade que a gente pode até utilizar, mas não é tão fidedigna, não é bem exata. Tipo, 30 anos vou ter essa calcificação. Não, depende. Esqueçam essa lesão aqui. Eu sei que muitos já foram secos olhar para essa lesão aqui para saber o que é, mas calma. Calma, relaxa aí. Vamos ver a calcificação fisiológica primeiro? Vamos. Então, quais são as duas que a gente vê aqui? A das abênulas, que eu queria mostrar, e a da pineal. Então, bem fácil você ver a das abênulas. Você vê a pineal anteriormente, as abênulas, beleza. Então, essa lesão aqui eu vou falar no final dos slides para vocês entenderem bem. E as calcificações de gânglios da base, elas são discretas, algumas, certo? Tem que perceber. E o que acontece? Gânglios da base calcificados acima de 50 anos, tranquilo, beleza. Em muitos casos é fisiológico. Só se você tiver uma sorte de pegar um paciente muito bom, né? Tiver ganhando na loteria, praticamente, para ter uma calcificação patológica acima de 50 anos. Mas, se ele tiver menos que 50, uma média, tá, pessoal? Tá, não. O cara tem 49 anos, é patológico. Não, calma aí. Você tem que averiguar também bem os fatos. Se ele é mais idoso, se ele é mais jovem. Mas assim, abaixo de 40 anos, perdão, de 50 anos, você tem que acender bem o seu alerta para essa calcificação, para doenças de base que ele possa ter.
quais são as lesões espontaneamente hiperdensas, ou seja, quais são aquelas lesões que sem você usar contraste, assim, se você já fizer uma tomografia, pá, bateu o olho, é hiperdensa. As calcificações, certo? Algum tumor que tem algum componente de calcificação, alguma doença que envolva calcificação, qualquer coisa que tenha calcificação ou que seja calcificado, vai ter um sinal, uma densidade hiperdensa, ou seja, uma lesão espontaneamente hiperdensa. Cistos de alto teor proteico, especialmente, pessoal, que é o principal representante desse quadro aqui, o cisto coloide do terceiro ventrículo. Cisto coloide do terceiro ventrículo é um cisto que em 99% dos casos está no terceiro ventrículo e ele tem um alto teor proteico na maioria das vezes, um grande teor proteico que se mostra naturalmente hiperdenso. É como ele normalmente se mostra. Então, o sangue também. Porém, o sangue, cuidado. O sangue, na tomografia fixa. Na tomo, ele tem o quê? Em fases agudas, ou seja, em hemorragias agudas, você tem um sangue espontaneamente hiperdenso. Porém, conforme o tempo vai passando e essa lesão vai cronificando, eu tenho uma hipodensidade. Então, o sangue ele é espontaneamente hiperdenso em fases agudas na tomografia. Eu estou falando alto para que o pessoal grave, porque na próxima aula de lesões isquêmicas e hemorrágicas que eu vou estar dando, vocês vão estar percebendo isso. E eu quero que vocês já tenham essa noção. Sangue é espontaneamente hiperdenso? É uma verdade. Porém, em fases agudas na tomografia. Ponto. Marcelo, por que você colocou aqui meios de contraste? Não é lesão espontaneamente hiperdensa? Sim, lesões. Mas eu quis botar para vocês aqui que os meios de contraste eles são hiperdensos. Ou seja, se eu tiver um realce pelo meio de contraste, ele vai se mostrar hiperdenso. É isso que eu quis mostrar para você. Não é que o meio de contraste seja uma lesão. Por favor, né, pessoal? Isso foi só para ilustrar. Então, vamos lá. O cisto coloide, como eu tenho falado para vocês, é um cisto que em 99% das vezes está no forame de Monro ou no terceiro ventrículo. Certo? Então, o que é que acontece? Esse cisto coloide tem um alto teor proteico e se mostra naturalmente hiperdenso. Basicamente isso. Sem dor de cabeça. Você observa, nesse caso, várias calcificações múltiplas e difusas, tá bom? Pelo encéfalo. Naturalmente hiperdensas também. Aqui eu quero que vocês prestem atenção principalmente no que? Fase pré-contraste, fase pós-contraste. Observem que essa calcificação aqui na fase pré-contraste é hiperdensa. Na fase pós também. Cálcio não capta contraste praticamente. Mas aqui você tem uma lesão que realça pelo meio de contraste e fica tão hiperdenso quanto a calcificação. Eu quero aqui mostrar nessa imagem duas lesões, ou seja, dois componentes naturalmente hiperdensos. Um é a calcificação e o outro é o tumor, que quando realça pelo meio de contraste fica bem hiperdenso, tranquilo e de boa. Eu quero que vocês observem bem essa imagem e tentem associar com aquele slide que eu mostrei há menos de um minuto atrás, sobre lesões espontaneamente hiperdensas. Quero que vocês entendam isso, tá bom? Bem, aquela lesão que eu falei que eu ia comentar, que tem a calcificação da abêndula e da pineal. Pois bem, aqui é sangue, aqui é um típico AVC hemorrágico. Você tem um sangue em fase aguda, por isso que ele é hiperdenso, e rodeado por ele um halo de edema perilesional. Isso aqui não é sangue crônico não, tá, pessoal? Por favor. Isso aqui é um edema perilesional que não é AVC hemorrágico, AVC isquêmico você pode vir a ter. No caso das hemorragias, em alguns casos, ou então, em alguns casos, vírgula, na maioria dos casos, perdão, ele pode muito bem comprimir um ventrículo, certo? Você vê isso num hematoma extradural, numa hemorragia, qualquer que seja, praticamente. Algumas, a maioria das vezes sim. Outras, quando são pequenas ou poucas, não chegam a comprimir o ventrículo, mas elas podem. Então, ficar atento a esse detalhe também, tá bom? Outro realce pelo meio de contraste. Você observa aqui que eu tenho duas lesões hipodensas que sofrem realce periférico pelo meio de contraste. Isso aqui são dois abscessos cerebrais, pessoal. Então você observa que o contraste ele se mostra hiperdenso na tomografia. Obviamente, a fase pós-contraste. Eu não tenho pré-contraste, eu não vou ter o contraste ainda. Quando eu aplico o contraste, eu tenho um realce. Qual é o mecanismo de realce pelo meio de contraste? Na aula de meio de contraste, eu falei que independente de qualquer área da radiologia, não somente na neuroradiologia, a gente vai ter o quê?
se eu tiver pelo menos três das situações abaixo. Destruição da barreira hematocefálica, da BHE, que essa, pessoal, de longe, é a principal causa de realce pelo meio de contraste em neuroradiologia. De longe. Porque a BHE faz o quê? Ela impede que o contraste chegue no encéfalo. É uma substância de alto peso molecular. Você sabe que a BHE ela é altamente seletiva. Então, dentro do parênquima, não vai ter realce normalmente. Agora, os seios durais, as drenagens, tudo bem. Os seios transverso, sigmoide, reto, confluência dos seios, seio sagital superior, inferior. Obviamente, eu vou ter um certo realce, porque eles estão drenando aquele meio de contraste, tá bom? Mas dentro do parênquima, não é normal, a menos que tenha quebra da barreira hematocefálica. A vascularização local, ou seja, desde que não haja barreiras impedindo o sangue de chegar ao local, ou seja, eu tenho que ter o contraste viajando pelo sangue. Por exemplo, se eu tenho um fígado, o fígado tem vascularização normal. Se eu utilizar um contraste, os vasos vão tipo acender, porque o sangue está passando junto com o contraste. O contraste vai praticamente fazer o quê? Vai acender os vasos. Acender que eu estou falando, pessoal, é uma maneira bem grosseira de falar, que ele vai realçar esse vaso. Ele vai deixar os vasos bem clarinhos. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu estou utilizando essa linguagem dos módulos básicos para que os mais novos aprendam e saibam como que o realce pelo contraste ocorre, como que o contraste chega em tal local. É isso que eu quero que vocês entendam. E a neoangiogênese. Um dos principais mecanismos de realce tumoral é a neoangiogênese, com certeza. Então, basicamente assim, se eu tenho neuroradiologia, realçou dentro do parênquima, não tem outra, fera. Quebrou a barreira hematocefálica. Assim, eu mesmo, Marcelo, monitor de radiologia, eu não consigo pensar em outra forma assim direta de que o contraste entre dentro do parênquima cerebral sem quebra da barreira hematocefálica. Entendeu? Eu não sou perfeito, eu estou aqui na posição de monitor dando uma videoaula, mas eu estou tentando passar o meu conhecimento, meu estudo, que eu fiz por muito tempo, para vocês, tá bom? Então, realçou o encéfalo, fera, muito provavelmente, muito mesmo, quebrou a barreira hematocefálica. Para vocês ficarem ligados nisso aí. Então, você observa o quê? Uma lesão, isso aqui é um tumor, tá bom? Só para vocês saberem. Que realça pelo meio de contraste de uma maneira bem heterogênea, bem difusa, tá bom? Então, provavelmente houve quebra da barreira hematocefálica aqui, tá certo? Então, com isso a gente encerra a videoaula. Ela foi cortada em duas, porque eu tive um problema com o gravador de videoaulas e com o YouTube. Mas eu vou postar essa videoaula, no caso essas duas partes, de uma vez só, não tem o menor problema. Não esquentem a cabeça com isso. Então, confiram o blog Radiologista Tons de Cinza e a Liga Acadêmica de Diagnósticos da Paraíba, a LADPB, através do Facebook. Se tiver alguma dúvida, pode estar mandando no perfil da Liga Acadêmica de Diagnósticos ou então no blog Radiologista Tons de Cinza a sua dúvida. Você pode estar mandando no blog, no Facebook, enfim. Ou então deixa um comentário aqui embaixo, mas você vai precisar se inscrever nesse canal do YouTube para que você possa ter acesso aos comentários e possa comentar também, tá bom? Então é isso aí, bons estudos, sucesso sempre e se esforcem. Beleza? Valeu, falou e até mais.